Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa live de hoje sobre a saúde urológica da mulher. Para isso, convidei o Dr. Fernando Calais, que é especialista em urologia. É uma pessoa que é um médico que tem mais de 25 anos de experiência em urologia. Olá, Filomena. Boa noite. E vamos só aguardar que ele tenha disponibilidade para entrar. Já lhe fiz o convite. E hoje eu vou adiantando enquanto ele não entra. Portanto, hoje vamos falar de um tema que afeta muitas mulheres, mas que às vezes continua. Vamos chamá-lo novamente, que está aqui a dizer que não consegue entrar. Vamos ver se ele agora consegue entrar. Portanto, dizia eu que muitas das vezes, ou frequentemente, é escondido por vergonha, por falta de informação. Muitas mulheres acreditam que, por exemplo, perder umas gotas de urina após o parto, que é normal, levantarem-se algumas vezes durante a noite para urinar, acham que isso é normal, ter infecções urinárias de repetição, que faz parte da vida, mas será que é mesmo assim? Oh, aqui temos o Dr. Fernando, especialista em urologia. Fernando, Doutor Fernando, peço se calhar a Filomena que tire o som, senão. Não, temos aqui um problema, sabes o que é? É que eu estava Então, aqui com o iPad ligado e não sei porquê, só aparecia no telemóvel o. o pedido para entrar. O pedido para Exatamente, entrar. no iPad que estava ali e o telemóvel estava desligado, aqui ao lado, e não sei o que aconteceu, que eu só aparecia no telemóvel. No iPad estava ligado, estava tudo e Ok. não, não estava a aparecer. Não sei porquê. Ok, tranquilo, tranquilo. Estamos bem, estamos fantásticos, sem problema. Exatamente, só é preciso o conhecimento e o resto faz-se. É isso mesmo. Está resolvido o problema e não há Dizer problema. aqui olá ao Júlio também, que já entrou aqui. E estava eu a dizer que, pronto, muitas mulheres acreditam que perder urina depois do parto. Olá, Francisco. Depois do parto, que acham que isso é normal. Levantarem-se algumas vezes durante a noite para urinar também acham que é inevitável. Ter infecções urinárias recorrentes, de repetição, acham que faz parte da vida. E a pergunta é, será que é mesmo assim? Pronto, não. Eu acho que as pessoas. Só, olha, toda a gente sabe, já agora, boa noite a todos. Isto está a ser gravado às 9 da noite, portanto é boa noite. Mas vou contar a história, porque a razão pela qual nós não fizemos ontem, fizemos hoje. Boa, boa, boa. Pronto, começamos até por aí. Foi uma senhora, pronto, isto, a coincidência da coisa foi uma senhora, e que tinha uma pedra. Pronto, uma pedra que ela já conhecia que tinha há algum tempo. Pronto. E estava à espera de uma cirurgia, e estava, e andava, e a coisa ia andando, andando. Ela tinha uma ecografia com uma litíase, que é o que nós chamamos de pedra, não é? Pronto, ao cálculo, pronto, os termos mais técnicos, mais médicos. Essa litíase tinha 12 milímetros há um ano. E Uau. passados mais uns meses, tínhamos uma ecografia ao fim de 6 meses, já tínhamos 17 milímetros. Portanto, aquilo continuava a crescer. E ela continuava alegremente com medo de ser operada. Porque Doutor disseram-lhe que... Fernando, eu diria que é como na gíria se diz a senhora tinha lá uma pedreira. Exatamente. Ou um pedregulho, porque É era uma uma coisa pedreira, que aquilo é assim... uma máquina de fazer pedras. Exatamente. Uma coisa assim, é que 17 milímetros é 1,7 centímetros. É qualquer coisa de Exatamente. significado. Dentro de um Gigantesco. rim, ou seja, um Gigantesco. rim não é uma coisa assim muito grande. Portanto, ou seja, ocupava um espaço significativo. Estava num sítio que chama-se o bacinete, que é a zona onde a urina é coletada quando sai do rim, para depois vir para o ureter, para depois vir para a bexiga. Qualquer dúvida, podem perguntar que eu tento traduzir o medicalês. O que acontecia é que a senhora, nestes últimos tempos, andava cheia de dores, cheia de dores, cheia de dores, cheia de dores. E até à Imagino. última da hora tivemos que metê-la com uma certa urgência, porque ela, coitada, já não aguentava mais. Então aí, passa a expressão, foi à faca, que não é faca. Pronto, esta cirurgia que se faz é uma cirurgia
que é coloca-se um ureterorrenoscópio, que é um elemento muito comprido, permite entrar através da uretra, depois vai para a bexiga, depois vai para o ureter, e depois a seguir vai até ao rim, e depois dentro do rim a gente mete uma fibra laser e partimos o cálculo dentro do rim e resolve-se o problema. Pronto. Depois deixa-se um stent, que é um tubinho que fica, que é uma espécie de um duplo J, fica lá em cima a fazer um J e depois cá em baixo a fazer outro J, faz assim uma figura assim dentro deste estilo e, e fica ali a proteger o rim, a proteger o ureter. Pronto, nós fazemos muitas maldades, passa a expressão, quando estamos lá dentro, porque a vibração que é feita, a energia que é passada pelo laser, porque no fundo nós estamos... Quando eu comecei na urologia não existia estes lasers, eram ainda maus e não funcionavam muito bem, e no rim era muito complicado lá ir, e nós usávamos uma outra coisa, que era uma coisa que era o litoclaste, que era um instrumento que era um martelo pneumático, que usava, exatamente, que era um martelo pneumático, tal e qual como os martelos pneumáticos na rua, usava o mesmo princípio, com vácuo, com uma bomba que fazia um barulho até parecido com o martelo pneumático, pronto, e que então encostávamos à perto e partíamos. Pronto. E havia uma vareta muito fininha que era para ir lá acima, pronto. De qualquer maneira, antigamente os diâmetros eram muito maiores, era muito mais difícil de fazer. Hoje em dia os diâmetros foram diminuindo, as fibras de laser foram aumentando de capacidade A e de facilidade. tecnologia ajudou, não é? A tecnologia ajudou. Ajuda imenso. Cada vez que passa mais uns meses, parece que dá três cambalhotas e muda tudo. Porque aqui há uns tempos era assim, agora é assado. E é a mesma coisa. Quer dizer, muitas vezes é só tecnologia que nos dá uma facilidade e um conforto ao doente e uma solução de problemas muitas vezes muito complexos antigamente. Por exemplo, muitos dos cálculos antigos eram preciso abrir, porque não havia capacidade. Era preciso dar uma facada. Aí é que era mesmo uma facada no lombo, pronto, que era uma lombotomia. É mesmo, o termo é mesmo porque é a região do lombo, pronto, onde vem o bifinho do lombo. Pois. Portanto, isso acontece. E na realidade, pronto, era muito mais complicado do que estas cirurgias agora, que a senhora teve alta hoje, calma e tranquilamente para casa, tudo bem, tudo correu bem, mas ela estava extremamente aflita e, portanto, eu não podia mesmo. Tinha Claro que que ir que sim. atrasar. Primeiro os doentes, doutor, isso acho que sim, é uma prioridade. Mas, e ainda bem que a senhora também ficou bem, isso é o mais importante. E aqui estamos hoje, A para, falar de de coisas alguma da forma, senhora. exatamente, para ajudar. Ó, doutor, diga-me lá aqui uma coisa que é algo que se calhar a dúvida não será só minha. O que é que diferencia em termos de especialidade médica a ginecologia, não é? Que muitas das vezes é intitulado como consulta para Especialidade as das mulheres, senhoras, não é? Consulta para as senhoras e a urologia. Em que dos homens. situações é que a mulher deve recorrer ao urologista? Em que situações é que deve recorrer ao ginecologista? O doutor consegue, de alguma forma, dar aqui uma ideia para que as pessoas É, tenham também noção, perante a situação que estejam, para onde é que devem ir? para onde é que deve ir? Pronto, é muito fácil. No fundo, a ginecologia lida com um tipo de problemas que habitualmente são, usando um termo ginecológicos, pronto, mas é o corrimento, é a mesma parte ginecológica propriamente dita. Enquanto a urologia é mais da parte da bexiga. Pronto. É a infecção urinária. Há uma zona cinzenta que é, por exemplo, os prolapsos, muitas senhoras falam que é bexiga descaída, ou outra descaída, ou o próprio reto, que também pode haver um prolapso retal. E, portanto, no fundo, porque a vagina é uma espécie de um oco, não é? Pronto, é uma zona oco, onde se não houver um bom suporte, quer a bexiga, quer o útero, quer o reto, pode cair para esse espaço. Pronto. Porque, no fundo, todos eles estão agarrados com ligamentos e com músculos. Pronto, e essa situação faz com que haja prolapsos, que normalmente são necessários correções cirúrgicas, pronto, e depois há pessoas dentro da uroginecologia, tanto chama-se a uroginecologia, que é um termo mais abrangente, porque há ginecologistas que fazem estas cirurgias, e depois na outra também há urologistas que fazem estas cirurgias, pronto, que é uma coisa muito específica, ou mais específica, e que são pessoas que têm mais treino nesta área. Okay. Enquanto que outra parte das infecções, pronto, a infecção vaginal ou uterina, ou pronto, são problemas mais específicos, como é óbvio, da ginecologia, Ginecologia.
E nós é a parte da infecção urinária, portanto, baixa ou alta, pronto, que o ginecologista E não rim faz. também, não é? E rim, litias, ou seja, a E, pedra no exatamente, rim, tudo coisas que isso. o ginecologista também não trata, não é? Não, não. Os tumores todos da área urológica, e eles fazem os tumores da área ginecológica, que é o útero, Mas que é o mama ovário. também, não é? Mama, muito mama, não Não, é? não, 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 não. Mama é cirurgia geral. Ah, é? Ah, ok. Mama é cirurgia geral, e aliás há mesmo quase que uma subespecialização atualmente, porque tornou-se tão, não diria, quer dizer, pronto, é complexo, é cada vez mais informação, que há pessoas que fazem, chama-se o termo técnico, é senologia, que é a mama e são portanto realmente esse grupo de médicos que normalmente são, e quando está as reuniões multidisciplinares, que é um cirurgião geral, um oncologista, muitas vezes também, às vezes, um endocrinologista para na parte endocrinológica fazer um apoio, e portanto a radioterapia também, a radiooncologia. Portanto, é um conjunto de pessoas que fazem essa área da mama, que é outra coisa também que os ginecologistas não têm nada a ver. Mesmo Ok, nada. ok. Deixe-me só aproveitar para dizer às pessoas que estão aqui, dar as boas-vindas à Sofia, à Cristina, ao FC Private Driver, que se vão Eu vou juntando a só nós. buscar um carregador que eu estou a ficar sem bateria, por isso é que eu tinha o meu iPad ligado. 30 segundos. Ok, com certeza. Só para vos dizer que se tiverem questões que gostassem que o Dr. Fernando possa esclarecer, façam um favor de escrever aí no chat que eu vou intercalando essas perguntas com aquelas que eu tenho aqui preparadas para o doutor. Se quiserem, entretanto, escrever já alguma coisa. Olá, Alex, boa noite. Estamos quase de volta. Tranquilo, doutor, tranquilo. Por isso é que eu inicialmente estava no No iPad. iPad. Não, sem Não, problema. Valentino, já agora, em relação ao tranquilo, eu costumo dizer que nós, médicos, cirurgiões, temos que ser tranquilos. Porque eu costumo também dizer, quando estou no bloco e se as coisas correm mal, é bom que eu fique tranquilo. Porque se eu fico nervoso ou perco a cabeça, não é nada bom, nada, 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 nada bom. Principalmente para quem está deitado, não é? Exatamente, pronto. E portanto eu habitualmente considero-me uma pessoa relativamente tranquila e todas estas pequenas coisas que vão acontecendo para mim Exatamente, exatamente. Fazem parte, fazem parte. fazem parte. Às vezes Doutor quando vai Fernando, operar é mesmo sim. assim. Então, vou começar, enquanto não chegam perguntas aí do nosso público. Porque é que acha, tendo em conta a consulta que habitualmente faz com senhoras, porque é que existe tanta vergonha em falar da saúde urológica feminina, na sua Por opinião? exemplo, uma das coisas onde as mulheres, que ultimamente tem estado a melhorar, mas, por exemplo, uma das coisas que é um tabu quase é a incontinência urinária. A incontinência urinária é uma coisa que é um tabu, pessoas sentem vergonha, pronto, mas vêm mesmo a dizer eu tenho muita vergonha, porque é que eu tenho, às vezes é que querem perceber porque é que têm, outras vezes têm vergonha porque, pronto, socialmente é uma situação que é, pronto, veem que eu cheiro mal, pronto, sei lá, tem problemas que as pessoas têm na cabeça, umas vezes é verdade, outras vezes nem tanto com isso, é mais a parte psicológica, pronto, Claro, e é terrível, pronto, é continência urinária. A continência urinária tem dois grandes grupos, resumindo assim super rápido, que é uma continência urinária de stress e outra incontinência urinária de urgência, que as pessoas misturam muito. Chamam incontinência tudo, é verdade, são incontinências, porque a definição de incontinência é perder urina, pronto, é uma coisa muito simples, mas as causas e a maneira de tratar são brutalmente diferentes. Portanto, quando estamos a falar de uma incontinência urinária de stress, é por um problema pélvico, normalmente de alterações pélvicas. Por exemplo, entra no problema do prolapso, que também pode haver incontinência concomitantemente, ou também entra nas situações pós-parto. Portanto, ou seja, na mulher jovem acontece muito com a passagem do feto pela cavidade, pela vagina, por tudo aquilo é dilatado completamente, cavidade pélvica, para passar a criança, e muitas vezes quando os músculos voltam até voltarem outra vez ao normal, há uma incontinência urinária. Quando há vários filhos, é um risco aumentado desta incontinência urinária. Pronto, esta incontinência urinária só com cirurgia habitualmente. Pronto, começamos sempre habitualmente por exercícios físicos, por fisioterapia,
Pronto, há uma primeira fase em que Doutor, nós só para tentamos eu perceber, eu não todas as posso ter perguntas. sido eu, Interrompa à posso vontade. ter sido eu que não compreendi bem, e não sei se as pessoas em casa se compreenderam, mas essa incontinência que está a falar, que fica normalmente depois da gravidez, é aquela que quando a pessoa está a rir, está a tossir, está a espirrar, a fazer eventualmente um exercício de maior intensidade, deixa sair o pinguinho. Andar, É esse tipo de incontinência que estamos a falar. correto, corretíssimo. Ok. E esse aí é com exercícios, que há o exercício de Kegels, que é uma coisa que é clássica, que já penso que é muito conhecida, e que se deve fazer. Depois temos. Principalmente desde que apareceu o filme que tem Exatamente, 3 versões, não é? Que toda a gente exatamente, conhece. exatamente. Pronto. Além disso, há uma outra Isto para coisa quem que. não conhecia as bolinhas, não é? Pronto, mas Exatamente, isso são outros exatamente. pormenores. Mas pronto, é um clássico, não é? Pronto. Depois a seguir temos alguma coisa nova, recentemente, que é ótima, que é uma coisa que eu chamo de cadeirinha, que é uma cadeira, pronto, na realidade, que é eletromagnética, a pessoa senta-se e a cadeira faz o exercício por ela mesma. Pronto. Ok, É ok. super prático, não há em muitos sítios, não está muito divulgado, mas é E é fantástico. eficaz? E é Muito eficaz? eficaz, muito Muito eficaz. eficaz. É Ok, muito bom. isso é ótimo aí para as nossas mulheres terem esta ideia de que é algo que pode ser melhorado, não é? Não ficarem. Não, não, pode ser muito melhorado. Por exemplo, também temos fisioterapia específica, com máquinas de fisioterapeuta mesmo, que também fazem parecido com a tal cadeirinha, que isto é uma coisa que é mais antiga, mas também existe essa fisioterapia específica para a incontinência urinária. E, portanto, pode fazer Ok. uma recuperação brutal. Doutor, vamos aproveitar aqui a primeira pergunta que chegou. Vamos a isso. Portanto, diz-nos aqui a Sofia, uma mulher que vai imensas vezes à casa de banho durante o dia e noite sem beber muita água, pode ser ou pode ter bexiga hiperativa? Correto. Pronto. A bexiga hiperativa tem a Já ver com. agora, juntando a isto, doutor, o que é bexiga hiperativa? E aproveitamos as duas e resolvemos já estas. Já resolvemos essa. Pronto. A, Exatamente. a, a, a bexiga hiperativa não é nada mais, nada menos do que uma condição onde existe pode ser em vários sítios o erro ou o que está a funcionar mal. No fundo, pode ser o sensor da bexiga que está a funcionar mal e, portanto, o sensor avisa-nos que a bexiga está cheia e a pessoa vai a correr porque acha que a bexiga está cheia e chega lá e faz pouco. Mesmo que tenha urinado há pouco tempo, o nosso cérebro é tão potente que nos manda e vamos mesmo à casa de banho e senão a bexiga contrai mesmo sozinha, sem a gente mandarmos nada. Portanto, a bexiga ganha uma espécie de, eu chamo às vezes por piada, bexiga marota, ou pronto, há várias coisas que a gente pode dizer na brincadeira sobre o assunto, porque no fundo a bexiga ganha uma espécie de uma vida própria, manda em nós. O que gostava, quem fez a pergunta é corretíssimo, portanto, vai muito mais vezes do que o habitual e tem aquela, estávamos a falar daquela urgência e incontinência que muitas vezes também aparece, que é, tem dificuldade de aguentar até chegar lá. Porquê? Porque a bexiga está a contrair e nós não a conseguimos controlar. Nós aprendemos quando somos crianças que é bom estarmos secos. Ao fim de algum tempo percebemos perfeitamente que é muito simpático. Quando nos tiram as fraldas, começamos a perceber que sequinhos é bom. E o cérebro é ensinado. Uma das coisas, já agora, até lhe foi-se, uma das coisas que as senhoras fazem, que não é bom, mas fazem muitas vezes, é ir à casa de banho de prevenção. Ou seja, eu vou sair, vou à casa de banho porque eu vou para a rua e depois não gosto de fazer num sítio público. Não é bom. Porque se nós habituamos a nossa bexiga também a fazer muito mais vezes do que o habitual, ou seja, vamos muito mais vezes à casa de banho do que o normal, do que é necessário, começamos a ensinar uma nova maneira de testar. E isso, podemos começar a criar hábitos errados. Em relação à bexiga operativa, é fundamental isso. A terapêutica, médica, fundamentalmente, pronto, né, que é no fundo muito dentro da área da incontinência urinária de urgência, pronto, nós estávamos há bocado a falar que depois não desenvolvi, e que fundamentalmente é isto, é a pessoa urina muito mais vezes e vai com mais urgência. E depois isto varia um bocado de pessoa para pessoa, porque as doenças não são iguais, que é outra coisa que também as Claro, pessoas acham que é claro. as doenças são todas iguais. Não, não, não. Cada doente depois tem as suas características e as suas doenças. Neste momento já temos pelo menos 4 ou 5 princípios ativos muito bons para utilizar, alguns com mais efeitos secundários, outros com menos efeitos secundários, e realmente hoje em dia é uma terapêutica que
que é fácil. Se quiseres já agora, termino com a bexiga hiperativa e toda esta área. Há até tem uma certa piada, há uma última, que é uma cirurgia, que em situações em que nada disto é conseguido tratar, pronto, e pode usar ainda mais medicamentos, mas pronto, vamos mesmo para o fim, que é mais interessante. Quando terminamos a terapêutica toda, no fim há uma coisa chamada injeções de Botox, Que engraçado. que é dentro da bexiga, com o cistoscópio, de um tubinho que a gente fica a espreitar para dentro da bexiga e depois com uma longa agulha injetamos pequenas quantidades de Botox na bexiga. O que é que o Botox faz? Paralisa o nervo, não é? Paralisa o Exato, não nervo, de paralisa o alguma músculo. forma. Paralisa o músculo. O músculo, O sim. músculo, não é? Porque depois também podes ter não só o erro cá em baixo, mas também podes ter um erro lá em cima, ou na coluna, ou, por exemplo, as pessoas que têm problemas neurogénicos da bexiga também têm problemas na coluna. Ok. Doutor, aqui a Sofia continua, quem colocou esta questão já agora, e pergunta se há algum tipo de exame que se pode fazer nestes casos para identificar esse tipo de bexiga hiperativa. Pronto, há um exame diagnóstico que chama-se estudo urodinâmico completo, pronto, que é no fundo um exame que não é muito simpático, pronto, consiste em colocação portanto, de um catéter dentro da bexiga. Isto é feito sem anestesia, é muito simples, o catéter também é muito fininho, não é, é confortável, é um exame desconfortável. É como se fosse algalear ou não tem nada a ver? É parecido, mas é menos mau ainda, porque é mais Ok. fino que o Mangália, não é? Portanto, o Mangália tem que ter um calibre bom para Para poder drenar, esvaziar a bexiga, claro. e este aqui não há muita necessidade. Portanto, isto é uma espécie só por um sensor dentro da bexiga. E o que é que esse sensor faz? E coloca-se também um sensor junto ao reto, para termos depois diferentes, sabermos diferenciais de pressão. Medições, não é? Exatamente, que é para vermos qual é a pressão intravesical, extravesical, e depois percebemos o que é que está a acontecer. E além disso também vamos ver que há salvas, portanto, ou seja, há contrações não inibidas, que é como se chamam, portanto, ou seja, nós habitualmente, subconscientemente, nós estamos a inibir as contrações da nossa bexiga. Podemos Ok. fazê-lo conscientemente, ok? Quando realmente temos consciência que queremos ir à casa de banho e vamos inibir essas contrações. Então pensamos e elas inibem-se. Existem outras que são as tais não inibidas, porque nós não conseguimos inibir e por isso é que temos a vontade na altura errada e temos que ir a correr à casa de banho. E então isso é assim que se diagnostica através desse exame. Ok. Que nem sempre é preciso fazer, ou seja, quando o quadro clínico é tão evidente, por vezes, às vezes até é desnecessário fazer. Portanto, ou seja, estamos a falar, por exemplo, de uma senhora idosa. Portanto, nós muitas vezes começamos a medicar, porque se o quadro clínico é tão evidente, fazemos uma prova terapêutica, ou seja, fazemos uma medicação e se realmente a senhora melhora, ficamos É, sossegados. exatamente. Uma senhora de Deixe-me só, 85 anos e doutor, fazer um exame destes, claro. Deixe-me só aproveitar para pedir às pessoas que aqui estão para partilharem esta live com mais 2 ou 3 pessoas, principalmente mulheres, que possam ter também algumas destas dúvidas, destas questões, e que temos aqui hoje o Dr. Fernando Calais, especialista em urologia, que nos está a dar uma grande ajuda. Façam isso, peguem aí no aviãozinho, enviem para mais três mulheres, porque, como viram, os que aqui estão está a ter bastante interesse e estamos aqui a esclarecer questões que são muito importantes para a mulher. Doutor, aproveitando que estamos a falar de bexiga hiperativa, eu tenho aqui também uma outra que se calhar poderá estar na cabeça das pessoas. O café ou outras bebidas podem agravar os sintomas? pronto, isso aí a parte alimentar é complexa. E já agora junto também stress e ansiedade. Stress, ansiedade, café ou outras bebidas. Pode agravar? Pronto, o stress isso é matemático. Faz parte. O próprio stress faz uma coisa muito interessante. Além de agravar o número de vezes que se vai à casa de banho, porque o stress faz isso, o stress vai, e a ansiedade, vai aumentar a produção de urina do rim. É brutal. Ok, Portanto, é uma conjunção de dois fatores. Vai aumentar as descargas a nível da própria bexiga e vai aumentar o débito urinário. Portanto, vamos ter dois fatores no fundo, para resolver o problema. Pronto. E, portanto, isso é uma verdade absoluta. Mas, desculpa interromper, Claudinho. Tínhamos uma pergunta que eu vi passar muito interessante,
que era, agora não sei Mito se... ou verdade, interromper Exatamente. a A micção micção para para treinar treinar o o músculo músculo do espinhos. esfíncter. Pronto, eu tenho que responder a esta porque é assim. Força, força. Eu ia É, lá voltar, mas queria deixá-lo terminar. Mas sim. é assim, não, eu via passar e assim, isso é uma pergunta que é importantíssimo responder, porque assim, não há coisa pior para fazer que é isto. Nunca façam isto. Então isto é um mito. É que há muita gente que tem essa ideia. Isso é o Pensam pior que mito estão a que há. É que isso não treinar faz o bem. músculo Isso faz da, muito, da, da isso não, bexiga, isso não não é? faz bem, faz muito mal. Ok. Porque no fundo estamos outra vez em treinar o nosso organismo numa situação errada. Ou seja, eu estou a ter um ato e esse ato está a ser interrompido e está a ser mudado de função. E portanto estamos outra vez a treinar o nosso organismo a fazer uma coisa errada. E depois ele habitua-se a interromper a micção. Okay? E isso é Antes, muito mau. antes de provocar o esvaziamento total, que é aquilo que deveria de acontecer, não é? Exatamente. E, portanto, o nosso organismo começa a ficar, então, mas não queres que isto acabe, não é? Quer dizer, estás-me aqui a interromper isto. E, portanto, porque nós temos sempre uma coisa que é o nosso consciente e o nosso inconsciente. E que se nós começamos a perturbar o nosso inconsciente com coisas, a medalha ordens, passa a expressão, erradas, estamos a fazer muito mal. Para fazer o que a Isabel fez na pergunta, o correto é fazer uma ou duas vezes esse treino, ok? E a perceber-se, não é bem um treino, é a perceber-se quais são os músculos que estão a fazer para urinar, ok? Perceber, mas quando urina, consegue entender o que é que está a fazer. Pensar. E depois trava e pensa qual é o músculo que me faz travar a urina. E nesse instante a pessoa percebe-se quais são os músculos que estão a travar a urina. O que é que deve fazer a seguir? Fora da micção, fazer o exercício virtual. Ou seja, pensar e fazer a contração dos músculos pélvicos. Não é nada mais que uma espécie de uma fisioterapia pélvica, mas fora do ato da micção. Porque aí o nosso organismo percebe que está ali a fazer um exercício. Não é? E posso-vos dizer que isso, fazer 10 repetições, ao fim de 10 repetições, é quase como se estivessem a fazer abdominais. Vão estar cansados. Porque o Interessante, obrigar aqueles interessante. músculos a trabalhar e passa a expressão em seco ou com o pensamento não é fácil. Ok. Doutor, então, e a parte das bebidas? Há bebidas que Ah, interferem ou não? pronto. Isso é muito Café, pessoal. É muito pessoal. Coca-Colas, outras. As Coca-Cola, tudo o que é gás é mau. Pronto. Ok, Mas isto depois são tudo muito, como é que é dizer? São medidas gerais. Porque depois há pessoas em que nada disto acontece e há outras pessoas que é qualquer coisinha, é logo péssimo. Pronto. E é muito difícil, porque na medicina nós falamos sempre para o geral. Pronto. E falamos num conjunto de coisas. Depois não é preciso, porque acontece a Manela, que bebe sumo de laranja e aquilo faz muito mal, mas eu bebo e a mim não me faz mal nenhum porque eu fico na mesma. Porque ok, depois há muita idiosincrasia no meio disso tudo, ou seja, é o eu a funcionar e não, eu bebo café e vou 50 vezes à casa de banho. Pronto, olha, não bebo café. Pronto. E portanto isto está muito coisas pessoal. É todas aquelas coisas que passam na internet e que se falam é um pouco verdade, ou seja, tudo o que seja produtos para, por exemplo, acidificar a urina pode ser mau. Uma das coisas que também faz muito mal é não beber água, faz péssimo, vai concentrar a urina, vai fazer um pH elevado da urina e, portanto, vamos começar a ter problemas, vamos até começar a ter problemas de infecções urinárias, porque vamos ter a ter pouca urina, e muitas vezes faz o contrário. Urina concentrada vai-se urinar mais vezes, porque faz irritabilidade a nível da bexiga, e a bexiga responde, a inflamação vai responder ir mais vezes à casa de banho. ok, muito bem. É quase o contrário do que beber água faz, por vezes, diminuir a ida à casa de banho. Temos que depois encontrar. Uh... Ah, agora desculpa interromper, mas tenho aqui uma fantástica. Há aqui uma pergunta que é qual é a relação entre a bexiga e os elevadores e a vontade de aumentar ou quando vamos à porta de casa. Esta é fantástica. Mas pronto, é muito fácil, é a nossa cabeça. Pronto, é mental, é cuidado grave, e é muito, portanto, no fundo, o nosso consciente e o nosso subconsciente sabe que está a chegar lá. E ao saber que está a chegar lá, ele vai dar uma informação à bexiga para a bexiga se contrair. E, portanto, essa informação vai fazer com que a pessoa fique com mais vontade.
E, portanto, chama-se isto instabilidade vesical. É um termo técnico. Por exemplo, também acontece quando se lava as mãos. Porque tem o som da água a correr e vai-se lavar a mão. E o nosso cérebro ouve o quê? Por exemplo, quando uma pessoa tem dificuldade em urinar, por exemplo, uma das coisas que deve fazer é abrir a torneirinha e, por exemplo, passar uma água quente pelo corpo, relaxar, que é para conseguir urinar. Pronto. Tem a ver com isto. O nosso cérebro tem mecanismos de chips automáticos. Não é? Ele ouve aquilo, ele sabe que a casa de banho está ali, é a sua casa de banho, ele vai correr para lá e está cada vez pior. É assim. Claro. Portanto, isso entronca na pergunta que eu tinha aqui, que vou dar como falada, já que é se os problemas são exclusivamente físicos ou se fatores psicológicos também influenciam. Acabou de nos dizer que sim. Muito, muito, muito. O stress, a Exatamente. ansiedade, a pessoa está nervosa, levantarem-se à noite imensas vezes, pronto, é outra coisa que acontece imenso. Está Essa era a tudo outra, relacionado. doutor. Era a outra. É porque é que há mulheres que sentem esta vontade urgente de urinar com muita frequência? É aquilo que explicou há pouco, não É, é? é, Ok. Portanto, correto. vamos treinando esta coisa e pronto, isto está constantemente a acontecer. Portanto, vamos dar aqui a bexiga hiperativa Eu penso que como, estamos bem. como falada. Portanto, já falámos aqui isto. Diga uma coisa, em relação à incontinência urinária, que se calhar é algo que mexe aqui um bocadinho com as pessoas e com as mulheres depois, principalmente da gravidez, naturalmente, sem fazer nada, sempre o que disse há pouco, fazer então uma fisioterapia, fazer aquelas máquinas que o doutor agora falou que são, ainda não há em todo lado, mas que são modernas e que dão uma grande ajuda à mulher. O que é que a mulher deve fazer? Esperar ou procurar já ajuda quanto antes? Não sei se há algum período após o parto que deve ser iniciado esse tipo de trabalho, se não, o que é que o doutor nos pode dizer em relação a É isso? muito importante, quanto mais cedo começar a fazer fisioterapia, melhor. Até porque lá está, é importante a recuperação rápida da parte muscular. Quanto mais tarde, pior. Portanto, é ir ter com, não ter vergonha, ir com um médico e começar a fazer a terapêutica, fisioterapia, porque no fundo vai recuperar muito mais cedo, vai mais rapidamente ter Mas o doutor benefícios. aconselha, por exemplo, após o parto, algum período, sei lá, 6 meses, para também haver algum recolhimento de toda aquela área que Tem 3 meses, expandiu. penso que 3 meses chega. Três Três meses. meses, Portanto, três 3 meses meses. após o parto, procurar uma ajuda Se a para coisa não estiver melhorar. bem, é ir. Porque ao fim de 3 meses as coisas estão bastante bem. Ok. Portanto, daí para a frente já não é expectável que sozinha ela vá É lá, isso. melhor. Convém uma ajuda, porque às vezes só uma pequena ajuda faz milagres. Ok. Pronto, isto também já acabou de explicar. Os tais exercícios, existe uma idade em fase em que já será tarde demais para recuperar. Existe, já agora também diz-nos aqui. Ok. Esta não é só uma afirmação. Diz-nos aqui o Filipe se existe alguma relação entre. Isto é mais para homens, mas pronto. Estamos aqui a Vamos. desviar-nos um bocadinho da coisa. Relação entre bexiga cheia noturna com ereção masculina matinal. Portanto, não sei se quer Não, deixar tem passar muito a ver, esta. tem muito a ver com a parte dos sonhos. Pronto, isto não tem nada a ver quase com a urologia. Tem Ok, muito a ver muito bem. no fundo, com o sonho, não é? Portanto, nós temos duas fases de sonho. Uma é a noturna, portanto, durante a noite, e temos o sono, portanto, é um sono, portanto, nós temos um sono superficial, vamos aprofundando, não é? E depois há uma fase outra vez que durante a noite passamos a um sono mais superficial, e durante uma ligeira superficialização do sono, aos sonhos, não é? Pronto, nós sonhamos e quando sonhamos existe essa situação de direção. E de manhã é a mesma coisa, há mais outro período de sono. Doutor Fernando, Okay? brincando, há alguns que sonham todos os dias. Mas Costuma-se pronto, dizer é só que para aliviar também um bocadinho aqui a tensão. É só para costuma-se aliviar a dizer que a tensão. esperança é a última coisa a morrer, não é? Pronto. Muito bem, muito bem. Então, olha, vamos entrar aqui num outro tema, que são as infecções urinárias, porque é algo Um tema que, importante. exatamente, é algo que há, infelizmente, há muita mulher a sofrer disto.
e algumas delas, estes kits simples, se calhar tratam-se relativamente fácil, mas há aquelas que vão aparecendo várias vezes ao longo do ano e que se calhar requerem um cuidado maior. Portanto, o doutor poderia dizer-nos, dentro do seu conhecimento, porque é que há umas mulheres que nunca têm uma infecção urinária, porque é que há mulheres que têm recorrência de infecções urinárias. Pronto. Eu, Isso é quando quando foi. aprendi, já agora deixo-lhe aqui uma ideia, eu quando Diga. aprendi sobre esta área, e nós tínhamos também alguns antibióticos que eram usados nas infecções urinárias, no antigamente, eu não sei se ainda é comum, a maneira como as senhoras se limpavam da frente para trás ou de trás para a frente também podia ter alguma coisa a Não. ver. Claro que sim. Também podia. Não sei se ainda hoje, se isso ainda Não, a é mesma válido, se coisa. não é válido, Não é e válido nomeadamente nas completamente. senhoras mais velhas que perdem aquela mobilidade para, não é? Se conseguirem Sim, limpar. não. Isso é perfeitamente verdade. Portanto, a higiene, pronto, é sempre a primeira coisa. Já agora, uma das coisas também, tentando destruir um mito, que eu tento frequentemente destruir, que é a casa de banho. A casa de banho foi um sítio que foi fantástico. Foi uma invenção do século XVIII, uma coisa assim para aí. E foi uma coisa que aconteceu na nossa civilização que foi brutal a nível do aumento da sobrevida. E, portanto, a casa de banho, ao contrário do que as pessoas pensam, não se apanha infecções nas casas de banho. As casas de banho protegem-nos de infecções. É o contrário completamente. Pronto. É verdade que se a coisa estiver muito suja, deve ter algum cuidado, mas basta agarrar num papelinho, limpar e secar, que nada acontece. Pronto. Porque os bichinhos, graças a Deus, não têm, como eu costumo dizer, asinhas. Pronto. E como não têm asinhas, pronto. O que é que acontece? Nas infecções urinárias recorrentes, ninguém sabe muito bem quais são todas as razões. Pronto, existem várias razões para que isso aconteça. Pronto. Depende se é na mulher mais nova, na mais velha. Portanto, há imensas razões. A pedra, a litíase, é uma das razões. Portanto, deve-se pedir uma ecografia renal e vesical para despistar. O que é que pode acontecer mais? Portanto, o própria situação, por exemplo, outra coisa que acontece, que as senhoras não pensam muito, mas acontece, que é o ato sexual em si, também é outro fator que pode ajudar a ter infecções urinárias recorrentes. Pronto, e às vezes só ao fim de algum tempo é que se percebe. Portanto, há aqui uma panóplia enorme de razões para ter uma infecção urinária. As recorrentes são as piores. É importante fazer um despiste disto tudo, com as ecografias, com uma das coisas que, portanto, a partir de não existir nenhuma causa evidente, passamos a ter uma das coisas que nós médicos, que é quando não sabemos que é uma infecção urinária recorrente e idiosincrásica. Ou seja, não há razão para ela, mas ela infelizmente acontece. É mais frequente na mulher mais idosa, tal como todas as infecções são mais frequentes. Porquê? Porque as pessoas pensem, como é que é dizer, a imunidade vai baixando e, portanto, como a imunidade vai fazendo, é mais fácil. O bicho mais frequente, a bactéria mais frequente é o Escherichia coli, que está nos nossos intestinos. Pegando com aquilo que tu estavas a dizer há bocado, é por aí que ela vai. Pronto. Depois a própria vagina também tem bactérias. Quando está equilibrada não é tão mal, mas quando há um desequilíbrio, também quando há uma infecção a nível da vagina, também pode passar para dentro da... Doutor Fernando, eu usava isso que acabou de falar do equilíbrio, porque temos aqui uma pergunta da Marta, que é qual é a relação entre infecções urinárias e alteração no pH Pois, no vaginal? fundo eu estou a Não é? responder um bocado a isso. Ou seja, quando há Exatamente, alterações, exatamente. por acaso não tinha reparado, mas quando há alterações do pH vaginal e quando há alterações a nível da vagina, uma das coisas que pode acontecer é a tal de infecção urinária. E às vezes, depois a seguir, pode acontecer outra coisa, que é, quando nós damos um antibiótico, às vezes as pessoas têm, mas aí já é outra coisa, já é outro fenómeno, que é, há alterações vaginais com candidíase, porque no fundo o antibiótico são de largo espectro, vão fomentar o fungo, e às vezes isso torna-se um bocado um ciclo vicioso, e uma das coisas que eu faço muitas vezes é dar algumas terapêuticas de nível local vaginal para equilibrar e para termos tudo mais ou menos resolvido. Pronto, às vezes não é fácil, somente na idosa é sempre mais complicado. Na mais jovem é mais fácil, porque pronto, é mais capaz, vamos dizer, imunologicamente, pronto, e portanto, como tal, é mais fácil. Mas, no entanto, ah, portanto, estas senhoras com muitos problemas de infecções urinárias de repetição são difíceis, pronto, muito difíceis de tratar, às vezes são fáceis de identificar,
Há duas coisas que são muito importantes, além do antibiótico bem dirigido, tempo suficiente de antibioterapia. Por exemplo, às vezes utilizam-se antibióticos de curto tempo que não vão fazer nada numa infecção urinária de repetição. Por exemplo, a fosfomicina, por exemplo, que é Muito bom, utilizado, muito utilizado. muito Muito, utilizado, mas é bom quando for uma infecção simples, ou uma claro. jovem, ou pronto, é uma infecção por acaso, excelente, não dê mais nada a não ser isso, que é ótimo. Numa infecção urinária recorrente, não vale a pena. Estamos só a dar um antibiótico, a senhora vai melhorar um bocadinho e depois aqui vai voltar tudo ao mesmo. Ainda vai ser pior, porque vamos ter uma bactéria mais resistente e mais agressiva, e lá estamos nós no antibiótico, antibiótico, antibiótico e não estamos a tratar a senhora. Claro. Uma coisa que é muito importante nas infecções urinárias é um suporte, ou seja, quando há falta de como é que é dizer, quando há falta de imunidade, nós vamos dar imunidade. Por exemplo, os aranjos, o cranberry, eu faço, é obrigatório para mim todas as infecções recorrentes fazerem, mínimo 3 meses. Porque, pronto, já agora vou contar uma história que já conta há muito tempo, que é quem inventou isto foram as Índias americanas. Inventou, quer dizer, quem descobriu. Elas comiam o fruto e perceberam que ao comerem aquilo tinham menos infecções urinárias. E depois isto passou para a medicina moderna, houve estudos já publicados acerca do assunto. Eu faço, os probióticos também são bons, também quando começa a complicar, eu costumo dizer, vale tudo. Há também vacinas próprias, portanto há aqui um conjunto de coisas que depois nós começamos a utilizar, porque realmente é uma área que não é difícil o diagnóstico, é depois às vezes difícil mais é a terapêutica. Ok. E muita água. Doutor, eu vou aproveitar e vou fazer publicidade ao meu produto, porque se chama Cisticil e é o tal arando vermelho que o doutor acabou de falar e que tem essas Fundamental. propriedades. Tem essas propriedades. Portanto, se for preciso, Cisticil Isto e duas sim. vezes ao dia. Duas vezes ao dia. Muito bem. Eu faço Portanto, isso, pronto, mando sempre as doentes comprarem, fazer um longo período de terapêutica, porque acho que isso é fundamental, porque não. Ou seja, temos que usar tudo, porque uma das coisas que o xixi-cola tem umas perninhas que se agarram à parede da bexiga e essas perninhas que chamam-se fímbrias, pronto, agarradinhas ali, é uma chatice tirá-las lá. E depois lá está. O problema é ela fica meio morta e ao fim de um tempo é a mesma bactéria que volta outra vez com mais força, porque ela levou já um antibiótico e mais diz assim, resistência também. Mais resistência este aos antibiótico, antibióticos. isto já eu vi ontem, esquece lá, arranja lá outra coisa que isto já não preciso, não é? Exatamente. Doutor, duas questões. Uma, porque advém de uma conversa nossa, nem está aqui, e depois a Isabel também colocou ali outra questão, mas que é, o doutor falou-me que muitas das vezes só medica quando há sintomas. Ah, Portanto, há pessoas que às vezes fazem uma urocultura, não é? Que é uma análise à urina para verificar quantas colónias é que tem, que bactérias é que lá tem, mas qual é a se resistência? se a mulher não tem queixas, mas tem bactérias, como é que o doutor faz? Pronto. Isso é mais frequente na idosa, ok? E muitas vezes o médico de família acaba por, uma bateria de exames, pede e depois medica. Pronto. Não deve fazê-lo. Isso tem um termo técnico que chama-se colonização, ou seja, são colónias que existem e que a senhora em causa aprendeu a viver com a colónia. E também acontece nos homens, igual. Okay? Portanto, porque isto das infecções urinárias, por piada que a gente estamos a falar das senhoras hoje, mas já agora, é assim, as senhoras têm muito mais infecções urinárias Claro. até aos 60 anos. Depois, a partir dos 60 anos, o número de infecções urinárias começa a ser igual. Que Os homens engraçado. Isso não tinha essa. não tinha Pronto, como nós fisicamente temos uma uma longa uretra um uretra. bocadinho maior do que a delas, não é? Mas pronto, o homem Eu passa aos julgava 60 que anos. nos trazia Não. alguma proteção. Não, verdade, verdade, mas a partir dos 60 anos deixa de o ser. Porquê? Porque temos uma coisa chamada próstata. Doutor, vou brincar, porque aquilo mirra, não é? Não, não, não tem nada a ver com isso. Não, 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 não. Não. O que acontece é que na situação dos mais de 60 anos não passa a existir uma coisa chamada próstata. E a Claro, próstata claro. começa a ser a fonte de muitas infecções urinárias.
E ok? a retenção da urina e O resíduo o urinário, resíduo, vamos, exatamente, claro. vamos na hipertrofia benigna prostática, que a partir dos 60 anos é corrente e recorrente. Claro, E como os claro. homens, quando falámos na nossa conversa anterior, não vão ao médico, pronto, aquilo passa a ser pronto, uma coisa que é frequente e eles não ligam muito, só vão quando vão nas últimas e pronto, e depois começam a ter infecções Doutor, e urinárias já recorrentes. agora esclareça-me se também se isto é um mito meu ou não, mas no homem já não é tão frequente, no homem nessa situação já não é tão frequente ser a Escherichia coli, correto? Ou é Não, é também? mais variado, é mais variado. Mas Pois, muita temos aí. Escherichia coli também há muita Ah, Escherichia é? coli, também há muita, mas é mais variado. Mas, por exemplo, a Klebsiella também há muito, nas senhoras também aparece um pouco menos, mas aí depois é muito variado, não há assim muita. Já não há aquela preponderância do E. coli como Exato, porque as na. senhoras têm imenso E. coli, têm mais. Claro. Ok. Então vamos pegar aqui, se concordar, aqui na questão que a Isabel colocou. Vaginose bacteriana pode ser descoberta através de Claro, corrimento vaginal? claro, sim. Não, normalmente deve fazer uma análise, isto é mais para a área da ginecologia, pronto. Ok. Mas pronto, mas claro que sim, é óbvio que Muito sim. bem. Muito bem. Depois, beber mais água, acabou já de dizer isto, portanto ajuda a prevenir, não é? Porque é Isso bom para o rim, é bom para a bexiga, é bom para tudo, não é? já agora que E é estamos bom numa para o fase. organismo também, porque nós, uma parte significativa, somos água, não é? É bom para a pele, já que as senhoras estão a ouvir. Muito bom para a pele. Uma pele hidratada é fundamental. E ainda digo mais uma coisa com piada, que é se eu conseguisse descobrir um comprimido ou um pó que engolido se transformasse em água, eu era multitribilionário. Porque o número de pessoas que dizem que não gostam de água, ou que não querem beber líquidos, ou que não bebem líquidos, é uma coisa, mesmo com os problemas todos que têm, quer de infecções, ou quer de litíase, dos cálculos renais, ou também há cálculos dentro da bexiga, também pode acontecer. Claro, claro. Portanto, tudo isso que no fundo evita-se muito com a água, portanto, fazer uma boa ingestão de água. E no verão, por exemplo, as cólicas renais sobem brutalmente, porque lá está, a pessoa sua muito mais, perde água pela pele e, Desidrata o portanto, rim, como não é? tal, Desidrata o desidrata. rim. O Sim, rim vai começar a tentar poupar ao máximo, a urina começa a ficar cada vez a alterar os pHs e a ficar com sedimento. Ao ficar com sedimento, vamos fazer cálculo. E pronto, e depois o cálculo faz uma infecção e depois é um ciclo vicioso terrível que acontece aqui. muito bem. Depois, doutor, queria colocar aqui a questão, enquanto chega mais alguma aqui do nosso público. Porquê é que devemos evitar a automedicação nas infecções urinárias? Ui. Olha, Sabe porque que, muitas vezes sabe que como é que é? Costuma-se dizer que de médico e de louco todos todos temos um nós pouco. temos um pouco, não é? E Exatamente. as pessoas têm o hábito de dizer, olha, toma isto porque eu já tomei e fez-me bem Era bom. e pronto, não sei se... Isso é, isso é banalíssimo, isso faz parte do nosso dia a dia. Pronto, acho que é importante ir ao médico por várias razões. Porque é importante fazer a análise, a urinocultura, pronto, é muito importante, porque tanto o que eu faço é, quando realmente há uma queixa que é evidente que a senhora tem uma infecção urinária, ou o homem, pronto, não me interessa, mas é evidente, o que é que eu faço? Eu vou medicá-la. Porque é óbvio, se a pessoa estiver muito aflita, eu não vou esperar pela análise da urinocultura, que vai demorar 3 dias, Claro, e a pessoa vai andar, desculpem a expressão, a ganir durante 3 dias, porque estamos à espera de uma urinocultura. Não faz claro. sentido. Mas é muito importante, porquê? Porque se por acaso o antibiótico que eu der não funcionar bem, ou for resistente, o que é que eu depois posso fazer? É Quando eu justo. ter o resultado da análise, eu vou ajustar a medicação. E isso é fundamental. Portanto, e muitas vezes a pessoa, quando está ali a tomar, aquilo não é bom. Por exemplo, o que eu aconselho quando começam os sintomas, por exemplo, é beber água, é fazer o cranberry, portanto, é usar o que nós temos à volta porque muitas vezes os sintomas passam e, portanto, aquilo não era uma grande infecção, ou se calhar nem era uma infecção urinária, era uma urina mais Um concentrada, desconforto, talvez, não é? Um desconforto conforto. ali. Há N coisas que depois, porque nós para termos uma infecção urinária de diagnóstico temos que ter sintomas e a análise. Só assim é que é. Porque há sintomas de infecção urinária que não há infecção. Ok. Ok. Portanto, ainda temos mais esse problema.
que pode entrar, por exemplo, numa bexiga hiperativa, que pode entrar num diagnóstico diferencial, portanto, que é parecido, os sintomas podem ser parecidos e darem a sensação que é e não ser. E há uma outra doença, que é uma doença do como é que é dizer, como uma doença que é a doença do síndrome pélvico crónico, de dor, que é uma doença muito complexa e muito difícil, ou cistite, portanto, crónica, que também é outro síndrome muito complexo, que não há infecção. Ou seja, há inflamação, há dor, há ardor, há montanhas de coisas e não há infecção nenhuma. E nunca há. Pode haver de vez em quando uma infecção, mas 90% das vezes não há infecção. É uma outra doença, que entra também no diagnóstico diferencial. Por isso mesmo é que é muitas vezes importante termos um diagnóstico mesmo que é mesmo uma infecção. Porque senão é uma coisa que eu tomei uma coisa e que fiquei bem da coisa. E nunca ninguém Ok. sabe o que é a coisa. Doutor, então, só para fecharmos este tema das infecções, quando é que, no caso de a mulher ter infecções urinárias recorrentes, exige uma investigação mais aprofundada? Em que situações é que o doutor acha, Na, sei lá, a na, partir na, de uma na, determinada idade, a partir de duas por ano, três por ano, a a partir de... definição, a definição de bexiga, portanto, de infecções urinárias de recorrência são 3 a 4 por ano. Ok, É obrigatório fazerem uma investigação. ok. E já agora, para terminarmos também aqui, infecção urinária, há aqui uma pergunta da Marta, que é qual a quantidade de água que devíamos beber diariamente? Não é fácil a resposta. Teoricamente é entre 1,5 litro a 2 nas senhoras e podemos ir aumentando ligeiramente porque estamos no verão e está calor. Depois que a pessoa quando faz exercício físico deve aumentar, mas eu costumo dar um truque muito simples, que é olhem para a cor do xixi. Porque se o xixi tiver um amarelo muito escuro, estão a beber pouca água. Se tiver branco, estão a beber água demais. Portanto, a cor ideal é um limãozinho, portanto, muito clarinho, e é isso é que é a cor da urina. Porque como isto varia muito, as pessoas gostam de uns X litros, mas no mínimo tem que ser 1,5 litro. E depois é daí para cima, dependendo da atividade e do calor que nós sofremos durante o dia. Ok, muito bem. Vamos aproveitar também aqui a pergunta da Isabel. Como eu Uhum. posso diferenciar se a dor ao urinar é um problema ginecológico, pele irritada, ou um problema urológico, inflamação na bexiga? Normalmente, o tipo de queixas são um bocadinho diferentes. Terá que ser é difícil às vezes para a pessoa, mas o médico, urologista ou ginecologista percebe um pouco, porque os timings são diferentes, ou seja, e normalmente problemas ginecológicos, ou seja, dão irritação e dão problemas fora da micção, enquanto que os problemas da urina dão sempre na micção. É um bocadinho a diferença. O problema é só na micção ou o outro também dá na micção e fora da micção. Porque no fundo a dor a urinar às vezes é difícil, até mesmo para nós, para ser sincero. Porque às vezes a indefinição da queixa não é fácil e depois só com exames é que depois nós conseguimos perceber o que é que está por trás disso. Pronto. Às vezes não é fácil ainda a realidade da coisa. Mas normalmente, pela conversa que temos com a senhora, conseguimos perceber. E normalmente a queixa está sempre ligada ao ato da micção. Daí que é uma infecção. Quando está fora disso, teoricamente não será. Mas às vezes as senhoras não conseguem se explicar muito bem, às vezes não conseguem, e portanto temos ali um bocadinho com alguma dificuldade até às vezes no diagnóstico. Ok, então assumo eu que não é normal sentir dor ou ardor ao urinar. Portanto, não é normal, ok? Tinha aqui também uma outra relacionada com esta, que é sentir dor durante a relação sexual. Pode ter alguma coisa a ver com isso ou não tem nada a ver com isso e é do foro ginecológico? Normalmente não tem nada a ver com isto, é muito do foro ginecológico. Ok, Muitas vezes está relacionado com problemas pós-parto, sei lá, depois também há muitos problemas psicológicos que estão ligados a isso, mas é uma área muito ginecológica e que nós não fazemos. Pronto, é mesmo ginecologia ok, pura e dura, como se costuma dizer. claro. Como distinguir uma infecção urinária de outros problemas urológicos? Ou seja, é sempre pela dor e ardor, numa primeira fase e depois o tal diagnóstico, conforme o doutor falou, ou há alguma outra coisa que a mulher deva ter em conta para Não, poder... não, é mesmo muito por aí. Portanto,
é fazer o diagnóstico e é o ardor, e o ardor é quase sempre uma infecção urinária, e depois tem que se fazer o passo todo certo, que é fazer a análise, pronto, tudo isso que é importante para nós termos a certeza do que é que estamos a fazer. Certo. Depois outro que entronca exatamente nisto, que é que sintomas nunca devem ser ignorados, portanto será neste caso a dor e o ardor, não é? Pelo menos, não é? E se aparecer sangue visível na urina, deve sempre ser investigado ou é normal que possa acontecer? É assim, na infecção urinária é uma coisa que pode ter a ver com a infecção urinária. Ok? Portanto, podem estar correlacionados. No entanto, é importante investigar. Ou seja, se começar a acontecer com muita frequência, e depois depende da quantidade, portanto, entramos aqui noutros detalhes também. Mas fundamentalmente é muito importante uma ecografia da bexiga. Ou seja, porque isso permite-nos fazer a grande diferenciação entre duas coisas, que é a infecção urinária e o tumor da bexiga. Ou a cólica renal, porque às vezes a cólica renal também entra no diagnóstico diferencial desta situação. Então, são as três grandes coisas que dão a hematúria, que é o que nós chamamos o sangue na urina. Sangue na urina, sim. E há outra coisa que também se assustou muito, já agora está de foice, que é a microhematúria. Portanto, o que é a microhematúria? É a hematúria que aparece na análise que depois se faz, que é a urina tipo 2, que muitas vezes é pedida ao mesmo tempo que a urinocultura, e nessa análise muitas vezes, como é que é dizer, tem a ver com, com isso, porque na infecção há distribuição celular e portanto aparece a hematúria, a tal microhematúria. No tumor também pode haver microhematúria e no cálculo também, por isso é que é muito importante fazermos uma ecografia para percebermos. Mas no caso quando é do cálculo renal, não vem de lá dor Pode vir, pode não vir, pode ser um cálculo pequenino, o cálculo pode ter descido, movimentou-se, não é? E provocou ali passou. uma micro ruptura ou Exatamente, qualquer passou, vamos coisa imaginar, e num cálculo com 3 milímetros, desceu, deu um bocado de desconforto, mas está tudo misturado, e o cálculo saiu. Eu já vi até em cálculos maiores isso acontecer, o cálculo de repente está uma dilatação, não se vê nada, houve uma dor, desapareceu, faz os exames e diz assim, "Olha, em princípio foi um cálculo que desapareceu. Pronto. ok. Mas eu para dizer isto eu tenho que fazer o exame para ter a Exatamente, para certeza perceber. E que que é uma não. coisa e que não é outra, não é? Neste caso. Exatamente, não é tumor, porque nós também fazemos Claro. ah, Despiste, não é? despiste, e uma das coisas que nós fazemos é um contraste, portanto esse contraste acaba por Mostrar permitir toda aquela zona e ver, o pronto, como tumor, é por que exemplo, vai captar aquele contraste e vai dizer, olha, estou aqui. Pronto. O faz. contraste serve para isso. E por exemplo, a pedra aparece logo só com o taco normal, a pedra vê-se Exato. logo. Tem Vê-se. cálcio normalmente misturado e Exatamente. portanto o taco vê logo. É quase como se fosse um osso, não é? Que se É, consegue ver é, com muita é o facilidade. cálcio. É isso. Ok, então vamos entrar agora aqui numa outra área, que seria esta, se calhar, um bocadinho mais rápida, porque também não é tanto a área da urologia, saúde sexual e urologia. Problemas urinários podem interferir significativamente na vida sexual da mulher? O que é que acha? Sim, Sim ou não? sim, quando as coisas são um bocado mais complicadas, no caso da incontinência, ah, acaba por ser terrível, não é? Ao contrário, é a mesma coisa também no homem, porque também o homem mais idoso também pode ter incontinência urinária, também vai dar o mesmo problema, e portanto é uma situação complicada. Até porque, Encontra mulheres que tenham vergonha de contar isto ao marido? Essa sim, situação da sim, incontinência sim, sim, é sim. As mulheres, frequente? por exemplo, habitualmente vêm sempre, quase sempre sozinhas, mais frequentemente às consultas que eles, e dizem que ele não sabe nada, ou que não tem ideia de nada, e não tem noção de Mas nada. é algo que preocupa a mulher, não é? Claro, No óbvio. ato sexual, de Claro. largar uma pinguinha, ou, portanto, Pode ser que quando é muito importante é que começa a ser preocupante. Quando é uma coisa pequena, nem sequer é preocupante. E às vezes é mais cabeça que outra coisa. claro. Muito bem, vou só dar aqui duas questões aqui levantadas. A Marta diz-nos porque é que a urina pode ter cheiro a enxofre numa infecção urinária, ou se é que tem alguma coisa a ver. É assim, normalmente o que acontece é que o número de bactérias que é produzido é extremamente elevado, não é? Depois, tudo isso vai alterar o cheiro da urina, que tem a ver com as bactérias e com próprias, portanto, a degradação da própria bactéria, porque as bactérias nascem e morrem a uma velocidade extremamente elevada.
elas têm pouco tempo de sobrevida. O que acontece é que elas têm um tempo de replicação brutal. Portanto, Claro. tudo isto vai fazer uma alteração na bexiga, Então o não é cheiro. psicológico, existe mesmo um cheiro Sim, não, característico sim, não, não. de. Característico não, pois depende de pessoa para pessoa, mas Ok. há um cheiro Mas que é pode muito existir, intenso, pode existir. horrível, desagradável, isso é uma realidade. A própria bexiga, as próprias células da bexiga que estão a ser atacadas pela bactéria vão morrer e, no fundo, vão dar um Libertam-se e cheiro entram também para também de ali. decomposição. No fundo, o que está a acontecer Exatamente. ali é uma decomposição de uma data de bactérias, de uma data de, perdão, de células, Sim. quer bacterianas, quer nossas, que estão a morrer, e portanto, como tal, quando a urina sai imensas coisas misturadas com. E portanto, como tal, tem cheiro. Por exemplo, nos Pois. tumores da bexiga, isso também chega a acontecer. Quando há uma grande distribuição celular, a urina cheira mal e tem um cheiro estranho. Pronto. Característico, não é? Característico. Ok, vamos entrar então agora aqui na parte dos rins, da litias, ou seja, da pedra nos rins. E eu aproveitava já a pergunta aqui Isabel. da Isabel. Mito ou verdade? Beber chá de salsa em jejum ajuda a libertar as pedras nos rins? Eu acho que isto acabava com o trabalho dos médicos. Não sei, doutor, o que É é que assim. acha? É assim. Dizem-se imensas coisas que são ótimas. Eu acho que são todas fantásticas e devem fazê-las todas, por uma razão muito simples. Para beberem água. Só por aí. E depois Mas, há o, doutor, mas é importante também dizermos que numa fase de, acho eu, pelo menos foi o que eu aprendi, numa fase aguda de cólica renal, se calhar não, não é? Pois, aqui há um problema. Só os mínimos, não é? Só os Aqui há um mínimos. problema. O que é que acontece? Há duas escolas. Uma escola que é a escola antiga de urologia, pronto, que eu já nem faço tanto parte, porque ainda há urologistas mais velhos do que eu, pronto, mas que antigamente, pronto, aqui há muitos anos, mandava-se as pessoas, mesmo em cólica renal, beber mais água. A Que era para razão era empurrar aquilo tudo para por aí empurrar adentro. isso aí. Pronto. Eles tinham uma certa razão, até porque no tempo deles, uma pedra que não saía obrigava a uma cirurgia Aberta, aberta, não é? Aberta, potencialmente, exatamente. que era muito má. Pronto. E portanto tudo valia. Valia tudo. Hoje em dia já não é tanto assim, como é óbvio, e portanto, como tal, nós fazemos em período de cólica é beber pouca água. É não desidratar, mas beber pouca água, porque realmente vai só agravar. Portanto, nessa altura é fazer anti-inflamatórios. Há um produto que é para a próstata. Nós estamos sempre a misturar o homem e a mulher, já repararam? É giro. Porque eu gosto muito disto por uma razão muito simples. As pessoas acham que somos todos muito diferentes, é verdade, mas somos todos muito iguais. E portanto há coisas muito interessantes que se interceptam e acabam por nos Está a falar levar. dos alfa-bloqueantes, não? Exatamente, os alfa-bloqueantes. Porque o que é que eles fazem? Abrem o ureter, estás a fazer o jeitinho bem, abrem o ureter, e portanto, como tal, ao abrirem o ureter, descontraem o ureter e coisa. Mas é giro, é que muitas vezes dá-se erradamente os alfa-bloqueantes, porque isso só acontece nas pedras que há mais para baixo. Nas pedras do rim não fazem nada, porque os dois terços superiores do ureter são diferentes do terço inferior. Quando Pronto. ela já está a caminhar, não é? Quando ela já Quando está ela a está cá mais caminhar para baixo, pelo elas ureter. podem ser muito eficazes. Quando são lá mais para cima, não. Mas como hoje em dia isso passou a ser uma coisa que é tipo banal, toda a gente diz assim, pá, vamos dar porque isto dá. Pronto, nem pensam, já, é tipo chapa 5, dão em todas. Pronto, eu não vou, passo a expressão, eu não gosto de, 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 de dizer mal, pronto, dos colegas, porque acho que todos nós erramos, tenho essa maneira de ver. Acho que eu também erro, toda a gente erra. Alguns é por desconhecimento, até estão a tentar fazer o melhor que sabem, e portanto, como tal, não como é que é dizer, não estão a querer fazer mal à pessoa, estão a fazer o melhor que sabem. E quando não Claro, é nenhuma estupidez grande, eu deixo passar, nem comento. claro. Diga uma coisa, doutor. A pedra nos rins, a litíase renal, a pedra nos rins, vamos chamar assim para que também as pessoas percebam melhor, é mais comum no homem ou na mulher? Há algum tipo de prevalência? É assim, Quem é que deve ter mais cuidado? não há É assim uma grande. Não há alguma assim. hereditariedade? Se os pais tiveram, eu também vou Sim, ter. sim, sim, sim. Portanto, Não, eu não aí, gosto fale-nos muito um do bocadinho termo, sobre isto. eu não gosto muito do termo hereditariedade, eu gosto muito do termo de familiar, porque são coisas muito diferentes. Familiar significa que potencialmente dentro da mesma família existe uma tendência. Ok? Hereditariedade é diferente, o termo tem uma força muito grande,
é como tu falaste, por exemplo, do daltonismo. Ou seja, X% ou 25% de quando o pai e a mãe, portanto, existe um cálculo específico hereditário. Pronto. Ou seja, ou então quando há um gene que está marcado, por exemplo, a doença de Huntington tem um gene que quando o pai tem, o filho tem tantos por cento de hipóteses de ter. Portanto, isto é que é hereditário, quando há uma força muito grande por trás. Familiar, existe uma maior Doutor, tendência e a será ter. que familiar pode querer dizer, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi que achei muita piada, que é usarem todos o mesmo frigorífico e a mesma despensa? Não, nada a ver. Percebe o que é que eu quero dizer? Sim, mas isso é os hábitos. É que, por exemplo, há Os pessoas que hábitos. acham que são gordinhas por ser hereditário, não é? Hereditário, ou seja, familiar. Mas o problema é que se alimentam todos do mesmo frigorífico e da mesma despensa. Pronto, mas isso tem a ver com hábitos e tem a ver com maus hábitos, pronto. Ou seja, isso aí é outra coisa e depois é o treino, não é? Outra coisa que a gente fala aqui muito que é o treino. Quando nós vamos treinar, treinamos o nosso organismo para fazer uma coisa. E ao Claro. treinarmos o nosso organismo para comer, o que é que vai acontecer? Vamos comer mais. O estômago, não sei se sabem, mas é um músculo. E quanto mais come, ele mais estica. Quanto mais estica, mais necessidade há de pôr lá coisas para De saciar. encher, não é? Mais necessidade de encher ele tem. E depois é um ciclo vicioso. Claro. Eu só estou satisfeito quando comi um X. Não é? Enquanto eu não comi aquele X, não estou satisfeito. Tenho fome. Fome, enfim. Vontade de comer. Fome, Pois, graças a fome Deus, é outra coisa, né? Fome é outra coisa. é isso mesmo. Muito bem, vamos usar aqui então uma pergunta da Isabel. Os tumores na bexiga têm uma taxa elevada de recidiva, portanto, voltar a aparecer. Qual será o calendário de vigilância e de quanto em quanto tempo é que se deve repetir análises, cistoscopia? A excelentíssima Isabel andou a ler. Aliás, coisa que não me admira nada, não é? Pronto, não me admira Claro, claro, nada, claro. nada, nada, nada. Pronto. A pergunta é muito, muito pertinente. Na realidade, os tumores da bexiga têm uma taxa elevada de recidiva, portanto, voltam a aparecer com alguma frequência, pronto. Mesmo quando bem tratados e mesmo quando bem seguidos, pronto. Agora aqui a pergunta é muito dura, Isabel, e ela é marota. Porque isto dava quase para falarmos nas próximas 6 horas e não dizia nem um quinto do que se sabe acerca deste assunto. Pois. Ou seja, se for um tumor, há dois grandes grupos de tumores da bexiga: tumores invasivos e tumores superficiais. Qual é a grande diferença? O tumor invasivo muscular, pronto, que é um tumor muito agressivo, e esse tumor sai aqui fora do baralho porque é quase que um tumor que a indicação é tirar a bexiga. Ok? Não vamos falar muito disso, que é mesmo um filme tenebroso. Os outros superficiais dividem-se ainda em dois grupos: os T1s, os TAs e os CIs. E podem ser de alto grau e de baixo grau. Pronto. Todos eles têm um calendário de vigilância relativamente diferente. Ou seja, um tumor de alto grau T1 tem uma necessidade de um calendário e uma vigilância extremamente apertada. No primeiro ano tem de fazer uma cistoscopia de 3 meses e às vezes mesmo pós-cirurgia pode ter que fazer uma que nós chamamos uma re-RTUV, que é a cirurgia que nós fazemos no tumor da bexiga, que é a RTUV, que é a reseção transuretral da bexiga, que é entrar com um tubinho através da uretra e retirar o tumor com uma reseção, pronto, é aos pedacinhos. Isso vai para a anatomia patológica e depois é essa anatomia patológica que vem que nos dá Identifica o o que é. estadio e a gravidade. Portanto, se é baixo grau, se é alto grau, se invade a camada muscular, se invade o epitélio, ou se é mesmo muito superficial. Os muito superficiais têm um tratamento, muitas vezes logo a seguir fazem uma instilação intravesical de uma quimioterapia. Depois todos os outros são mais complicados, começamos a entrar na complicação. Uma das terapêuticas que se utiliza é o BCG. E a outra coisa que é necessário é realmente, como estava a dizer, fazer cistoscopia e outra coisa que é uma citologia. O que é uma citologia? É recolher a urina da pessoa, mandar para a anatomia patológica que vai avaliar as células que estão a boiar dentro da Soltar-se. urina. Porque há sempre células a descamarem da nossa bexiga para dentro da urina. Uma das pessoas, por exemplo, só para vos dar uma ideia, o nosso organismo não para de dar células.
cá para fora. O nosso sangue renova-se mais ou menos de 8 em 8 dias. É novo. As células vermelhas de 8 em 8 dias são trocadas. É óbvio Exatamente. que não são todas ao mesmo tempo, mas pronto. Exatamente. Vão sendo Aquilo há... renovadas à medida que passam ali na zona de lavagem, tira Exatamente. umas e mete outras, tira umas e mete outras. Aquilo, sabem que o nosso sangue é uma. Portanto, o sítio por onde o nosso sangue anda é altamente agressivo. É uma pressão elevadíssima, pronto. A tensão que existe entre os vasos é muito elevada, que é para o sangue andar à volta, não é? Pronto, ele tem que dar muitas voltinhas. E além disso, as células, ao fim do tempo de andarem ali, perdem qualidade. Ao perderem qualidade, têm que ser substituídas. E São muitas vezes andam a, fagocitadas, portanto, são digeridas e vêm novas. andam a Isto passa a ser. transportar Da bexiga é a mesma coisa. algo super corrosivo, que é o oxigênio, não é? E, E o portanto, ferro? É o ferro e o oxigênio. exatamente, essas duas coisas que são fantásticas, que fazem-nos muita falta, mas também Mas são estragam um agressivas. bocadito, Não são agressivas, são agressivas. São. também estraga um bocadito aí Elas são agressivas. No caso da bexiga, acontece a mesma coisa. Portanto, então, no caso dos tumores, eles vão também fazendo descamar as células da parede da bexiga, do epitélio, e portanto, estas células, ao virem para a bexiga, para a urina, tira-se e manda-se para a análise. Quando há uma suspeita, tem que se levar ao bloco, ou fazer uma biópsia, ou levar ao bloco para voltar a tirar pedacinhos para termos a certeza se tem tumor ou não. E pronto, e depois o follow-up é sempre assim, no mínimo durante 5 anos, em que os 2 últimos podemos já ser de 6 em 6 meses, enquanto um tumor de baixo grau já é muito menos necessário um seguimento tão apertado, já podemos fazer de 6 em 6 meses, uma coisa mais ligeira, e para o fim muitas vezes só uma ecografia de avaliação, porque no fundo lá está. E isto é muito importante, que a Isabel falou e muito bem, que é qual é a recidiva? Qual é a taxa de recidiva? Ou seja, quando é que o tumor reapareceu? Foi logo a seguir? Aos 3 meses? É um tumor muito mau. Foi aos 6? Foi aos 9? Foi ao 1 ano? Aos 2? Portanto, já não estava até a fazer tratamento nenhum, porque nós depois fazemos tratamentos intravesicais, como eu estava a dizer, com quimioterapia ou com imunoterapia, que é o BCG. E, portanto, acontece isso. Acontece essa situação. Que depois temos que fazer mais follow-up ou menos follow-up, conforme a taxa de recidiva que o doente vai ter. Portanto, isto é, o tumor da bexiga é uma coisa muito dinâmica e muito complicada. Já agora, uma coisa muito importante no tumor da bexiga, que é, por favor, não fumem. Por favor, não fumem. Não sei se alguém que está a ouvir que fuma, mas, por favor, se tiver, não fume. É uma das causas mais importantes para o tumor da bexiga, o tabaco. E praticamente muito pouca gente sabe disso. e a pessoa nem pensa nisso, né? Pensa que é o Não pulmão, sabe. é o pulmão, é o pulmão, mas afinal, Afinal, eu costumo dizer por brincadeira que o do pulmão é muito melhor que o da bexiga. É que mata mais rápido. pois, Isto é o ar tenebroso que depois nós médicos temos, não é? E o da bexiga é uma coisa muito chata e muito complicada. E são longos anos, claro, muitas vezes de follow-up e a acabar mal. sim. Não é nada Doutor, fácil. só para ver se eu ainda tenho a informação correta, ainda se considera ao final de 8 anos sem haver manifestação de um tumor, a pessoa estar considerada curada ou Sim, já não existe isto? sim. O tumor da bexiga, aliás, é um pouco mais cedo. Pode-se considerar ao fim de É aos 5 anos. 5 anos, nos 5 anos. Não Ok. haver nada, está completamente curada. É assim, muitas vezes o que a gente faz é repete uma ecografia uma vez por De ano, vez em uma quando, não questão é? de Claro. descarte de consciência, como eu costumo dizer. Mas na prática, aliás, na prática, já há algum tempo faço isto, já me aconteceu doentes que ao fim de 10 anos apareceu um tumor da bexiga, vamos imaginar. Mas não é o mesmo tumor, por definição Ok, é outro ok. tumor. Ok? Portanto, ou seja, Já não teve origem naquele, mas foi um outro local, um outro tipo, pronto. é mais complicado. Eu vou tentar explicar. O epitélio da bexiga, quando está doente, pode estar todo ele doente. Porque nós estamos a falar dos tumores da bexiga, mas os tumores da bexiga podem ir até ao rim. Porque o epitélio todo do ureter tem o mesmo epitélio que o epitélio da bexiga. Portanto, o Ok. tumor do urotélio, que é o epitélio que reveste isto tudo, é Tecido, sim. igual. Pronto. E, portanto, a pessoa pode ter um tumor da bexiga, um tumor do ureter, de um lado, do outro, já vi pessoas ficarem sem rins, sem bexiga, sem nada, por causa de um tumor do urotélio.
Foi andando, andando, andando e pronto, foi necessário. Na prática, o que é realmente muito importante e como prevenção é, por favor, não fume. É o Pois. mais importante que eu aqui posso dizer. Porque é assim que a gente não tem tumores da bexiga, é não fumando. Outra coisa Doutor, também muito chata é que diga, diga. só se vê isto resultar ao fim de 10 anos. Ou seja, a remissão completa. Quando a pessoa deixa de fumar, portanto, só é considerado ter o mesmo risco que um não fumador ao final de 10 anos sem fumar. É É isso que me isso. está a tentar dizer, É não é? isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Voltando aqui um bocadinho às pedras do rins, só para fecharmos também o tema, porque é que elas aparecem e há alguma forma de reduzir a sua recorrência? Além da Ah, água, claro, que falámos pronto. há pouco, Não, beber mas muita água. infelizmente o tema da água é brutal. Porque é que aparecem numas pessoas, não aparecem noutras? Porque é que uns têm um tipo de pedra e outros têm outra? Há assim Pois, algumas e isso explicações aí, se soubéssemos, rápidas que possa de alguma forma. se soubéssemos isso, eu juro que não havia ninguém doente. O que é fundamental é a hidratação ao longo da vida, porque as pedras demoram tempo a desenvolver isso, também não se fazem de um momento para o outro. Muitas vezes as pessoas passam períodos em que não bebem água e às vezes basta isso para formar, no fundo, a primeira parte do sedimento. Pronto. Assim que um sedimento se forma, assim que há um cristal que é formado, a partir daí Vai-se vamos, juntando, né? Vai-se vai-se juntando. juntando e vai-se depositando naquele sítio. Até isto é quase como uma pérola, não? A mesma coisa, Tem igual. ali um pedacinho, eles É, até colocam é, propositadamente lá dentro da ostra e ela vai, pronto, e vai portanto, aquilo depois é moldando. um ciclo vicioso. Portanto, vai ali, depois é assim, então porque é que às vezes para? Lá está, a medicina não tem resposta para tudo, infelizmente. Claro, Okay? Mas pronto, o importante é beber água. Porque se beberem água muito bem. e não tiverem uma propensão muito especial para fazerem pedra, à partida não vão ter problemas. Ok. Há algum tipo de água própria, mais adequada, com mais pH, com menos pH, para ver? É que antigamente, eu Pois, estou agora a dizer isto, sim, eu vou falar de um nome de uma água, pronto, porque não há outra forma de o fazer. Mas dizia-se, lá está, se calhar um mito, que a água do Luz era muito boa para quem tinha pedra nos rins. pronto. Eu acho que uma Ahm, das coisas que eu posso dizer que é importante é nunca bebam sempre a mesma água. ok, Não bebam a mesma água, vão variando. Porque as águas têm pHs diferentes e têm composições diferentes e não só coisas que tenham a ver com urologia, mas geral, no nosso organismo, todos os sais minerais são importantes. E, portanto, se nós formos variando, é o ideal. Portanto, ou seja, não é dizer assim, isto é bom, vou só fazer isto. Não. Não há nenhuma que seja melhor que a outra, passa a expressão. ok, É bom ir bebendo coisas diferentes e isso é importante. E se a pessoa beber uma boa quantidade de água, é ótimo. Chega e sobe. ok. Doutor, outra questão, e fechamos a parte do rim, que é qual é a relação entre a hipertensão, diabetes e doença renal? Quer-nos falar aqui um bocadinho sobre isto ou eu creio que parou-nos aqui um pouco, não sei se me estão a ouvir, se foi do lado do doutor Fernando. Alguém das pessoas que está ao vivo pode mandar aí um like. Ups, vamos. Podem mandar aí um like só para eu perceber que vocês. Ok, estão-me a ouvir. Deixem-me chamar novamente o doutor Fernando. Espero que não tenha sido o telemóvel que ficou sem carga. Vamos voltar a convidá-lo. Os diretos têm destas coisas. Aproveito-vos para. Estamos quase a chegar ao fim. Estamos quase a chegar ao fim. Ok, o doutor parou, exatamente. Não sei se terá ficado sem carga, se há alguma outra coisa, mas ele foi buscar os fios e, portanto, fez a ligação há pouco. Aproveito para vos dizer que coloquem aí alguma questão que gostassem de ver respondida pelo doutor, que entretanto ele vai voltar e terminamos depois a live.
Deixem-me só ver se, entretanto, ele consegue entrar. Não consegue aderir. Fernando, se me estás a ouvir, eu se calhar pedia-te que eu chamo a Filomena e tu entravas no telefone dela, porque se calhar ficaste sem carga, provavelmente, porque eu ainda estou a ver aqui a Filomena, vou convidá-la e depois, se puderes, entravas no telefone dela para fecharmos a live. Vamos só esperar aqui mais um bocadinho. Ok, Olá. já temos o Dr. Fernando novamente. Como eu não sei o que é que aconteceu com o meu telefone, não está a ligar. E o iPad não está a funcionar, também não percebo porquê. Tranquilos, também já estamos quase no Vamos ver, final. continuamos tranquilos. Pois, exatamente. Senão o paciente que está deitado é que Se é uma quiseres, antes de chatice. terminarmos, 30 segundos. Nunca ninguém teve e passou por daqui desta. Mas pouca gente passa um pouco que nós passamos. E eu já me aconteceu, e tu sabes até a história que eu contei-te, Laurentino, que é ter de repente na mão um rim que rebentou e rebentou a artéria renal. E posso-vos dizer que a artéria renal tem muita pressão porque sai diretamente da aorta e é como se tivessem feito um furo na aorta e que de repente esse furo acontece e de repente rebenta-nos na cara. E temos que resolver porque senão o doente vai morrer. Mas morre Pois. mesmo. Se não resolver, ele morre. Não Portanto, há aí é hipótese nenhuma. preciso mesmo tranquilidade e mãos à obra. Não é ficar muito Exatamente. tempo. Tudo com muita calma, tudo com muita paciência, mas rápido, por favor. Exatamente. Faz lá qualquer coisinha, senão o senhor morre. Mas Exatamente, pronto, o exatamente. senhor não morreu. O senhor não morreu, Ainda bem. resolveu o seu Ficou problema. com o rim só, mas isso a culpa foi dele, não foi de mais ninguém. Pronto. Acontece. E Não, a acho que questão não é foi, culpa, são acidentes. Eu não gosto de foi dar a mantê-lo culpa. vivo, São foi o mais acidentes. importante. Foi mantê-lo vivo, foi o mais importante. Fernando, então, Vamos terminar? relação entre hipertensão, diabetes e doença renal, porque nós sabemos que Isso o rim, aí, isso aí era preciso uma segunda parte, não me digas. Esta parte já agora pode ser para homens e mulheres, porque aqui sim, somos idênticos, aqui isso aí, somos isso idênticos. aí, aliás, a diabetes, a hipertensão e a doença renal são três coisas que estão brutalmente, vivem umas, alimentam-se umas das outras, não é? A diabetes faz mal ao rim, a hipertensão faz mal ao rim, o rim, quando tem problemas, especialmente a nível de arterial, faz hipertensão, portanto, isto está quase que é portanto, um remoinho perfeito. Pescadinha de rabo na Esquimo boca, de não rabo é? da boca. Cada um faz pior que o outro e é terrível. Tem que se equilibrar as doenças todas, tem que ser um bom equilíbrio disso e, portanto, é fundamental. Muito bem, então, se fosse possível, porque já levamos aqui 1h20, eu faria aqui umas perguntinhas rápidas. A primeira já foi respondida, portanto, se é normal levantar 2 ou mais vezes durante a noite para urinar, portanto, já Não? depreendemos que não. Segurar a urina durante muitas horas faz mal? Assim, não é bom, portanto, ou seja, eu sei que às vezes é preciso, mas não é uma coisa que deve ser feita habitualmente. O que deve ser feito é, eu tenho vontade de urinar, vou à coisa bem. É tão simples quanto isto. Exatamente. Mesmo que não seja na sua casa. Não é isso que falámos há pouco? Exatamente, Portanto, seja onde for. não segurem até chegar a Não, casa. não. Eu costumo dizer Ok, assim, nem como claro que com as senhoras é mais complicado que com os homens, mas serve para um e claro, para outros, claro. é ir atrás de um chaparro, como se costuma dizer na nossa gíria portuguesa. Basta isso porque vale a pena. Eu acho que algumas das perguntas já foram respondidas, mas eu vou fazê-las na mesma. Beber muita água é sempre melhor, É obrigatório. mas muita é sempre melhor. Muita não, muita atenção, lá está. Eu dei há bocado o truque, Portanto, posso repetir outra vez para quem não estava cá, porque houve também pessoas que foram entrando, e portanto é beber até a cor da urina ficar o amarelo citrino, clarinho. ok, muito bem. Café pode irritar a bexiga? Pode, é uma das coisas que pode, portanto, tudo o que seja o ácido ou também as laranja, todo esse tipo de coisas pode irritar, ou então há pessoas em que isso não acontece. Infecção urinária pode passar sozinha? Não.
Se for uma infecção urinária, não, é assim, vai haver muitos problemas, é muito complicado desaparecer. Muito bem. Relações sexuais podem favorecer infecções urinárias, o aparecimento de infecções urinárias? Sim, existe um quadro clínico muito giro, tem um nome muito giro, que chama-se a infecção da lua de mel. Porque este nome? Porque inicialmente, aqui há muitos anos, as pessoas iam para o casamento virgens. Fazia parte de uma tradição muito antiga. E quando começavam no casamento a ter relações, começavam a ter infecções, que têm a ver com o próprio ato sexual, que faz com que entrem bactérias para dentro da bexiga, através da uretra, que é pequenina, que é o que nós falámos aqui há um bocado. Portanto, tem a ver com isso. Urinar depois das relações sexuais ajuda a prevenir infecções urinárias? Muito importante. E ajuda. A idade significa inevitavelmente passar a ter perdas de urina e infecções urinárias de repetição? Não, mas aumenta potencialmente o risco disso acontecer. Mas não é obrigatório, mas aumenta muito o risco, porque na incontinência urinária e as infecções urinárias aumentam exponencialmente com a idade, quer nos homens, quer nas mulheres. Qual é aquele problema que poderia ser tratado muito mais cedo se a mulher procurasse, sem vergonha, o urologista? Há algum deles que... Pronto, é assim, o mais importante talvez aqui é a incontinência urinária, porque é talvez o que a mulher menos procura o urologista do que uma infecção urinária. Isso é uma coisa que não há tabu, não há nada, a pessoa vai logo. A incontinência urinária é ainda um tabu muito significativo e realmente só vai piorar a situação, porque às vezes quando chegam, até muitas delas, por exemplo, uma pessoa diz, olha, só cirurgia. Como isto está, não há outra solução. Okay. E portanto é mau. Na sua experiência clínica, qual é que é o erro mais frequente que encontra nas mulheres que chegam à sua consulta? Fundamentalmente é não beberem água, é um erro crasso, habitual, em quase todas as situações, e eu penso que se calhar terminávamos muito por aí, porque a água é vida, como se costuma dizer, e é uma realidade. A água é vida, e portanto, se não bebermos água, arranjamos maneiras de termos problemas. Ok. Última mesmo, para finalizarmos. Há alguma situação que o marcou particularmente e que possa querer partilhar, sem identificar o doente, claro? Claro. São tantas coisas. Olha, Sabe que lembrei-me no outro dia, e antes queria partilhar consigo, mas se calhar podia ser engraçado o doutor Fernando puxar lá atrás daquelas situações engraçadas, como já houve livros escritos com coisas engraçadíssimas da parte médica, e fazermos aí uma live assim mais pequenina, só para contar umas histórias só também para aqui a contar esta gente. histórias. Acho Histórias que com era, piada, umas com acho que menos era piada, giro. outras com mais. Olha, a última que eu me lembro que me aconteceu há 2 dias e vou pegar nela porque foi muito interessante. Não tem nada a ver com isto, peço desculpa, mas tenho que a contar porque foi uma coisa que é pessoal. Eu já há muito tempo estou envolvido na oncologia, coisa que hoje já falámos um bocadinho dos tumores da bexiga, mas isto era um rapaz que me chegou, que neste momento tem 40 e tal anos, e que chegou há 2 dias ao meu consultório e, doutor, posso lhe dar uma palavrinha? Não me reconhece. Olhei para ele e disse, claro que sim, estás bom? E vinha como um miúdo com ele. Ele tinha tido um tumor do testículo há muitos anos, eu trabalhava ainda no Hospital do Desterro, que já fechou, na altura ele teve que ser operado 2 vezes, teve que tirar o testículo, teve que tirar gânglios que estavam intraperitoneais, uma segunda cirurgia, fez dois ciclos de quimioterapia, após a primeira cirurgia e após a segunda cirurgia, situações muito complicadas do ponto de vista oncológico, são quimioterapias extremamente agressivas. Ele passou lá o Natal internado por complicações, coitado, e ele só me dizia, doutor, eu não quero fazer, assim, pá, mas olha, vais fazer porque para ti vais ver que vai ser ótimo. Se não fizeres, isto vai ser muito pior. E realmente, graças a Deus, eu tinha razão, o rapaz ficou curado, e já tem mais de 20 anos. E uma coisa que eu lhe disse, olha, provavelmente tu vais ficar infértil. Portanto, ou seja, tu fizeres duas sessões de quimioterapia, 2 sessões não, é 2 vezes 4, porque cada vez são 4 sessões. Portanto, é muito tempo de quimioterapia. Fez uma cirurgia onde nós tirámos a parte toda linfática a nível peritoneal, e isso uma das coisas que faz é a diminuição da fertilidade. Pronto. Portanto, com isto tudo,
ele ia ficar em pé e disse, olha, se calhar não vais poder ter filhos, mas pronto, olha, não há outra solução. Porque isto foi tudo em situações de emergência, pronto, praticamente sempre. É um tumor que deve ser tratado com muita urgência. E o rapaz veio-me apresentar o filho. Boa. Ainda bem, há coisas que correm bem, não é? E uma pessoa fica assim, uau, como é Há que isto foi coisas que correm possível, bem. como é que isto aconteceu, e foi Ainda fabuloso. bem. Né? Ainda bem Foi que há muito coisas que fabuloso. têm um final feliz. É. Doutor, terminava só porque a Sofia esteve aqui connosco desde o início, estoicamente, e ela coloca-nos aqui uma questão que tem uma certa lógica, que é beber água até às 5 da tarde para não se levantar durante a noite. Tem alguma coisa a ver? Não tem? É assim, é uma maneira de tentar resolver um problema. Isso faz-se mais nos homens do que nas mulheres, porque na mulher a causa de ir urinar à noite não tem muito a ver, porque no homem tem mais a ver com o resíduo, tem a ver com o problema da próstata, pronto, ok. E portanto faz resíduo e faz um conjunto de coisas que isso ajuda imenso. Na mulher não, tem muito a ver com um problema da bexiga propriamente dita e da tal contração involuntária que ela vai fazer durante a noite e durante sempre, pronto. É uma coisa básica, que é básica entre aspas, é uma coisa que lhe acontece sempre. E não é por não beber água que não vai urinar, porque lá está, o nosso rim está sempre a funcionar. Portanto, acaba sempre por haver alguma água e a bexiga vai detectar a presença de mesmo pouca água e vai contrair e vai obrigá-la a ir à casa de banho. Portanto, na bexiga hiperativa não é uma grande solução. No homem, sim. Aliás, no homem é o primeiro passo que se deve fazer quando estamos a tratar uma HBP. É beber água até à hora do jantar e depois parar de beber água e pronto. Ok. E evita, começa por evitar, mas depois vai sempre acontecer. Ou seja, isto é um primeiro passo que depois vai falhar ao longo do tempo. Não é? Mas também temos Muito que ir por bem. passos. Não é? Doutor Fernando, foi um gosto falar O consigo prazer foi meu. e obter aqui este conhecimento tão importante. E eu acredito que serviu para tirar também algumas das dúvidas, dos mitos que as pessoas têm o hábito de diz que disse, e vai-se dizendo e vão-se criando hábitos que muitas das vezes não. É como o outro que cortava o rabo do peixe e não sabia porquê. E quando foi a perceber é porque o forno era pequeno e não cabia lá dentro. Quer dizer, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Doutora Fernando, onde é que estas mulheres que vão ver esta nossa live até à posteriori e depois vão ver a gravação, onde é que o podem encontrar se precisarem de um especialista em urologia? Onde é que o podem encontrar? Pronto, Onde é que o doutor dá consulta? eu Onde é que habitualmente, opera? eu Uh, habitualmente estou em 2 ou 3 sítios. Estou na Cornualha, pronto, estou nos Lusíadas da Amadora e estou nas Torres de Lisboa, na Luz Torres de Lisboa. Além disso, no público, que é mais complexo, eu trabalho em São José já há muitos anos, ainda tenho um bichinho, ainda vou ficando, pronto, como eu gosto de ficar, faço uma coisa lá que cá fora também se faz, mas muito menos, que é a oncologia, que é muito pesado, pronto. E como é o meu bichinho, ainda vou mantendo alguma atividade a nível pública, porque acho que também é importante, sei lá, como se fala aqui muito, o transbordo, também há pessoas que, coitadas, não têm possibilidades só que aí, como eu costumo dizer, conseguimos transbordar pouco, porque como não temos muitos meios, torna-se muito complicado fazer aquilo que nós devíamos fazer pelas claro, pessoas. E às vezes sentimos claro, tristes, é uma das coisas que depois muita gente sai, é porque fica triste porque não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer. claro. Doutor Fernando, diga uma coisa, aqui do tema urológico da mulher, acha que ficou alguma coisa por falar que vale a pena fazer uma segunda parte? Meu caro, para Ou mim, é que nós ainda sempre. temos uma segunda parte para tratar da saúde do homem? Não sei se Eu acho lembra. que a gente agora devíamos intercalar, íamos pegar outra vez no homem e depois voltávamos às senhoras, se as senhoras me permitem, e íamos intercalando, que assim havia uma certa também democracia, não é? Ok, muito E bem. começámos primeiro pelo homem, porque a urologia é mais homem, isso aí declaradamente. Mas há muito mais coisas para falar das senhoras, há sempre Bom, mais temas e mais coisas para falarmos. muito bem. Doutor Fernando, obrigadíssimo. Foi Nada, boa um noite. prazer e espero que tenha sido esclarecedor também para todos os que ouviram em direto e que irão assistir a esta live depois a posteriori. Eu vou colocar isto no canal também de YouTube, os Códigos do Feijão. Vai ficar publicado no Instagram, nos Códigos do Feijão também.
O Dr. Fernando, creio que também irá colocar no seu próprio canal, para vocês também visitarem. Quer dizer qual é? O canal, o Arroba, Instagram para já ainda só tenho um Instagram que é o fernando.calé.1, que é o meu ok, Instagram. O canal estou em fase de, de abertura e de o fazer e vai acontecer. É só uma muito questão agora bem, de ter um bocadinho muito de bem. tempo. Doutor, eu queria lhe lançar um desafio que também hoje ainda não falei consigo sobre isso, mas o que acha, não apenas de urologia, mas fazermos uma vez por mês uma live para se falar um bocadinho sobre saúde e íamos escolhendo um tema também para, pronto, com Ok. antecedência. Olha, eu já estou a ver coraçõezinhos a aparecer, não sei se o doutor também está a ver, não sei se é o doutor que me está a mandar coraçõezinhos a mim. Eu tenho aqui as mãozinhas aqui, não fiz nada disso. Nada, nada. Portanto, eu estou a ver, assim Inocente. que eu falei isto, vi logo coraçõezinhos a aparecer, parece-me que há algum interesse, e marcarmos uma vez por Acho que mês sim, e podemos pegávamos fazer isso, um num. tema, Porque, até porque o doutor é urologista, mas antes de urologia é médico, não é? pronto, é a minha área muito, mas eu gosto de muitas áreas, como, pronto, adoro a medicina no total e gosto muito, e nós podemos até tentar, claro, previamente pensado, e até um tema que tivesse, passa a expressão quente, porque às vezes há temas na nossa sociedade que tornam-se muito quentes, não é? E que são do momento e que é bom abordar até para tirarmos um bocado do ruído que às vezes acontece. Sim, de E, muita desinformação que às vezes acontece exata. E pelo às vezes dizer umas jornalismo, verdades. que eu às vezes tenho ouvido chamar a outra coisa. Não é jornalismo, mas acaba Pronto. de uma maneira diferente. Mas para não ofender ninguém, pronto. Mas Cada um faz o que faz, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Eu acho é que podíamos pegar nisso, por exemplo, sei lá, urgência, por exemplo, que é um tema que é muito gritante e que está sempre muito em vida, e portanto podíamos abordar várias dessas coisas. Pronto, eu já fiz muita urgência, tenho um conhecimento extenso da urgência e as pessoas às vezes não têm a noção do impacto que elas próprias têm na urgência, e a urgência é um tema perfeitamente que é atual, podia ser até pensarmos nesse como primeiro tema, sim. e que a urgência então tem Doutor, vários sistemas. eu vou deixar aqui até um Há desafio para quem. votos. Uh, uh, Votarem, por exemplo, sei lá. Pronto, eu vou deixar aqui um desafio. A minha ideia seria para todos aqueles que vão assistir agora a posteriori a esta live e que chegarem ao fim, porque quem ficar pelo meio não vai saber do que é que eu estou aqui a falar, mas para aqueles que chegarem até ao final, vou-vos pedir que nos comentários coloquem que temas é que gostariam que fossem abordados e nós depois vamos programar aqui com o Dr. Fernando e vamos falando um bocadinho, tirando as dúvidas, salvo se houver algum tema, como dizia o Dr. Fernando, que esteja na berra, que precise de um esclarecimento adicional e que é na altura em que ele está a ocorrer é que tem interesse de falar, mas iremos dar prioridade aos vossos temas e pronto, e ficávamos por aqui. Não sei se quer dizer aqui alguma coisa a esta gente que nos acompanhou, Dr. Fernando, para fecharmos. Olha, agradeço a vossa presença. Foi super agradável. Muitas perguntas, que é sempre muito interessante. Nós respondemos às dúvidas das pessoas. Espero que tenha sido o mais explícito possível. Às vezes é difícil porque eu falo demais e temos pouco tempo. E, e eu gosto, porque acho que gosto de passar conhecimento, acho que é interessante. E portanto, obrigado a todos por tudo. Obrigado então, e uma boa continuação e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.